you do this, when in the moment, couldn't see your behavior was tough. Olá pessoal, bem-vindos à primeira edição do Podcastelli, o seu podcast dedicado à saúde integral e uma vida saudável. Hoje eu tenho o prazer de receber o Luiz nessa primeira edição do Podcastelli. O Luiz, além de ser nutricionista, ele é parceiro do Grupo Castelli e hoje a gente está aqui para bater um papo sobre o mês dos pais, uma celebração que está acontecendo ainda nesse mês. E o Luiz, além de ele ser um excelente profissional, ele tem uma função muito importante, a mais importante de todas, que é ser pai. E hoje a gente vai bater um papo um pouquinho sobre a saúde dos pais. Mafê, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui do Podcastelli, primeira edição, né? E um prazer estar falando nesse mês tão especial para os pais, para os homens, né? Eu que sou pai de 3 filhos, casado há 20 anos com a minha esposa, então acho que tem bastante coisa para agregar, relacionar a nossa saúde também aí masculina. Luiz, então a gente já sabe que homem ainda tem aquela fama de não cuidar tanto da saúde, acaba deixando sempre para a última hora e não tem tantas ações preventivas como as mulheres têm no dia a dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da alimentação e do exercício para a saúde dos pais. Como que eles podem tornar isso uma forma mais saudável e inserir isso na rotina deles, para não acabar deixando sempre para a última hora e abrindo mão da saúde deles. Perfeito, Mafê. É o que você disse, né? O homem, no geral, ele evita, ele demora muito para ir atrás de uma consulta médica, de fazer um exame, né? Eu, como homem, posso dizer que eu mesmo estou atrasado nos exames, acho que é uma realidade. O homem sempre coloca a rotina do trabalho na frente, os amigos, futebol, né? Só que é muito importante que ele comece a olhar na prevenção, né? E falando de prevenção, não tem como a gente fugir da alimentação e do exercício físico, né? Na minha visão, são as áreas mais importantes, ou talvez as únicas, que realmente tragam essa prevenção e gerem uma longevidade para os homens no geral, né? Então, falando de alimentação, a gente criar uma rotina alimentar, dar preferência para alimentos mais naturais, olhar um pouquinho mais por isso, né? E a prática de exercício físico, colocar como uma prioridade no dia a dia, né? Eu falo um pouco da minha rotina, que com filhos, trabalho, tudo isso, é difícil realmente nós acharmos um horário para essa prática, né? Eu, no meu caso, vou ali no primeiro horário do dia, 5 horas da manhã, né? Não todos precisam ir, mas é importante que o homem, com essa rotina de pai, de empresário, muitas vezes, encontre esse momento para essa prática diária. Você tem alguma dica de como começar essa rotina de hábitos? O que as pessoas podem começar fazendo pequenas ações que vai trazer um resultado melhor para ela no futuro? Legal, Mafê. O primeiro ponto, quando tem esse tipo de pergunta, é assim, iniciar aumentando o consumo de água, né? Parece uma dica boba, que muita gente não dá valor, só que muitas pessoas, eu digo aí, cerca de 70% dos pacientes que vêm até mim não têm o consumo adequado, né? Aí eu posso generalizar tanto para homem quanto para mulher, tá? Mas mesmo o homem evita tomar água, esquece, fica muito no café, né? Então, chá, café, ele acaba diminuindo muito esse consumo. Falando mais de alimentação, uma dica importante é diminuir um pouquinho o consumo de açúcar, como você disse, bebidas industrializadas, como refrigerantes, pegando aí nos finais de semana, aquela cervejinha também. Luiz, mas eu não posso beber a cerveja. Meus pacientes sabem que eu sempre digo que tudo é possível na alimentação, a questão é o equilíbrio, né? E a gente sabe que o homem, ele é sim mais propenso a aderir ao hábito da bebida alcoólica, tá? E falando de exercício, Mafê, eu acho o seguinte, é o que eu sempre falo até para o público geral, inicie com uma prática de exercício que você goste. Falar do homem, por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? Acho que o homem no Brasil em geral gosta. Então, se ele se propor a jogar um futebol 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, já é uma prática bem legal. Luiz, mas eu não gosto de musculação, eu preciso. Também não, faz uma caminhada. O importante para iniciar hábitos é que seja fácil, seja de fácil adesão. Isso a gente pode falar tanto de dieta quanto de exercício. Porque se uma pessoa um homem quiser já iniciar cortando todo tipo de refrigerante, cortando todo tipo de álcool, isso dificilmente vai se prolongar. Então, cada passo é importante que seja feito de maneira gradual. Vai iniciar o exercício? Comece aos poucos e vai aumentando. Vai, no exemplo que a gente deu, reduzir o açúcar, vai reduzindo aquele do cafezinho aos poucos, reduz o refrigerante. Tem um ponto importante, Mafê, que eu sempre trago também, que às vezes nós pensamos muito na retirada, na redução. Por que não pensar em incluir, né? Então, ao invés de pensar só em tirar bebida, tirar o açúcar, por que não incluir mais frutas?
porque não inclui mais água, mais vegetais na alimentação dos homens, né, de forma geral, porque para a gente sair dessa questão de restringir, que eu acho que é importante pensar dessa forma também. E até acho que com esses resultados que as pessoas vão tendo de pouquinho em pouquinho, vai dando mais gás para ela querer continuar sempre, trazer mais vida saudável mesmo para o dia a dia dela. Porque assim, cada passinho que vai dando, eu vou dar um exemplo que eu trabalho muito em consultório. Muitas vezes o resultado que a pessoa vai buscar inicialmente, no caso do homem, eu quero perder minha barriga, né? E sim, ele pode chegar e perder a barriga, só que se ele melhorar a disposição para brincar com os filhos dele, se ele melhorar a performance no trabalho, muitas vezes ele se sente cansado, chega muito cansado em casa, alguns exames, né, a gente sabe que pelo fato do homem aderir mais à bebida alcoólica, né, ter uma vida mais estressante, isso é um ponto muito comum entre os homens também, o estresse, falo por mim mesmo, né? Então, o homem, com essa mudança gradual, fica mais fácil ele ver os resultados e se manter também nessa nova vida, né? Porque é uma nova vida, é um novo estilo de vida que tem que ser. E para isso, só de forma gradual, qualquer coisa radical, difícil se manter. E aproveitando que você trouxe a questão dos filhos, como que eles podem mudar esse dia a dia deles, incorporando junto a rotina com os filhos? Então, às vezes passear um final de semana no parque, ter alguma atividade que movimente junto com os filhos. Você tem alguma dica que dá para trazer? Eu acho legal essa sua pergunta também, porque como os filhos fazem parte da rotina do pai, do homem, não tem como ele desvincular isso da vida dele. Então, por exemplo, se ele no final de semana às vezes tem uma vida mais sedentária, de gostar de ficar vendo um filme, não tem nada de errado. Mas por que não tirar uma hora do final de semana? No final de semana, não estou dizendo nem do sábado e domingo, né? Para levar os filhos num parque, jogar um futebol, caminhar em volta de um parque. Porque além dele estar cuidando melhor da saúde dele, ele está mostrando para os filhos uma vida diferente, né? A gente sabe que hoje nós somos muito atraídos pelas telas, celular, filmes, né? É muito mais fácil ficar em casa, né? Mas eu acho que você inserir os filhos nessa questão de exercício é importante, e também na questão da alimentação, né? Lá na minha casa, por exemplo, meus filhos ajudam na alimentação, o que eu sempre digo para eles, né? Não são todos meus filhos, meus 3 filhos são nutricionistas, comem bem, razoavelmente. Tem muitas coisas que eu desejo que eles melhorem, mas vem do exemplo, né? Então eu, como pai, eu preciso estar colocando ali na visão deles. Então o fato do homem ter filhos também, a gente virar um exemplo para essas crianças é muito importante, tanto na exercício físico, alimentação, uma vida saudável em geral. Eles vão crescendo um ser humano com uma vida mais saudável vendo os próprios pais, né? Então eles já vão crescer com essa rotina de alimentação, com essa rotina de exercício, que vai cada vez trazer mais qualidade de vida para eles. Não tenha dúvida, porque os filhos, o que eles estão vendo a gente fazer, eles vão copiar. Nós somos o exemplo. Então, se ele está vendo... se os filhos estão vendo refrigerante na mesa todos os dias, doce de sobremesa, eles vão seguir esses passos, né? Então é importante, nós temos o exemplo e é o que a gente falou, né? Mostre que você... Eu até vi uma frase um dia interessante, né, de um grande player do mercado, né, falando em relação à leitura, né, que ele foi falar para a filha, por que você não está lendo o seu livro? Daí a filha respondeu, mas pai, você não lê também? Só que ele é um grande leitor, só que ele lê escondido no quarto dele, então ele começou a ler na frente da filha. Para quê? Para dar o exemplo, para que não fique um exemplo escondido. Então, meus hábitos saudáveis não podem ser de maneira escondida, tem que ser explícitos para que eles possam ver e seguir na vida adulta deles. Luiz, e a gente falando um pouquinho sobre alimentação, quais são os tipos de refeições que você pode dar como dica que vai facilitar a vida dos pais e que vai trazer mais benefício para a saúde deles no dia a dia, tanto quanto acorda, no almoço, na janta? Legal, Mafê, muito bom. Eu vou tentar de forma geral passar algo assim, né, para que possa abranger a maior parte dos homens, né? Então, o que eu acho que é importante a gente pensar, né? Em todas as refeições é importante que a gente tenha fonte de proteína. Mas o que é proteína? Vou dar alguns exemplos aqui. Então, carne, frango, peixe, iogurte, leite, queijos. Então é importante que a gente tenha esse tipo de alimento em todas as refeições. Então, começando com um café da manhã, o que seria legal a gente ter? Eu sempre falo que ovos de manhã são assim... Sem erro. Vai trazer saciedade. O ovo é um super alimento, porque ele é rico em vitaminas, o complexo B, várias vitaminas bacanas. Então, é importante existir na nossa alimentação, tá? E associar o ovo com um pãozinho. Luiz, mas pão pode, sem problema algum. Ou uma fruta, ou frutas em geral, né? Luiz, mas eu não gosto de ovo. Qual é a outra opção que você pode me dar aqui?
Pode ser um pão com queijo, pode ser um iogurte com frutas, uma vitamina de leite com frutas, é bem legal, é fácil, é rápido de manhã também. O homem, ele gosta de coisas práticas. Então, por exemplo, talvez não é difícil fazer um ovo mexido de manhã, mas para ele pode ser difícil. São várias etapas, né? Um ovo cozido também já resolve. No dia anterior. E cozinha no dia anterior, põe na geladeira, deixa ali e só tira no dia anterior e come. E assim, é um ponto que a gente não comentou um pouco antes, mas a praticidade precisa existir para o homem. O homem ele é muito prático. Então, se der muita coisa difícil para fazer, não é que ele não quer, mas ele vai acabar deixando pro lado. Então, talvez até tenha os ovos que eu falei que é legal, mas eu gosto muito de vitamina de frutas para homem, porque, Luiz, mas eu não posso leite. A gente pode pôr leite sem lactose. Ele põe o liquidificador, bate, vai tomando, se arrumando e acabou o problema. Acho que o primeiro ponto é esse. Pensando em almoço, assim, refeição na hora do almoço ali, né? O prato, arroz e feijão, acho que tem que existir sempre. É a combinação perfeita ali que a gente fala, né? Aí uma fonte de proteína, uma carne, um frango, um peixe, ovos novamente, tá? Importante ter ali um peixe, se possível, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, não é muito do hábito de nós brasileiros termos o peixe ali, mas é importante uma vez por semana, pelo menos, existir, tá? E uma dica importante de almoço, que eu sempre falo, é o quê? Pegue o seu prato ali na montagem, faça 50%, ou seja, metade dele, com folhas, legumes, alimentação vegetal, a outros 50%, você faz ali arroz e feijão e a proteína. Acho que é uma montagem de um prato perfeito, tá? Se quiser colocar uma fruta ali de sobremesa, fecha bem também, porque vai ser mais ricas em vitaminas e fibras também, tá? Aí 2 refeições que eu acho importantes após isso seria um lanche no meio da tarde, que muitas pessoas esquecem. O que acontece? A pessoa ela vai, almoça, o homem almoça, fica a tarde inteira sem se alimentar e chega em casa à noite, morrendo de fome. O que vai acontecer? Vai comer de forma errada, vai pedir um delivery, não vai fazer as melhores opções, né? Então é importante que ele coloque um lanche no meio da tarde. Aí é um desafio grande, porque muitas vezes ele está trabalhando, está na rotina corrida de trabalho, ele não consegue parar. Então é onde eu falo que aí entra o planejamento. Então é o que? Levar algo de casa, ou se esse homem já trabalha em um local que tem uma geladeira, já faça alguma coisa para deixar lá durante uma semana, 15 dias, que seja. Mas é muito importante que acerte esse lanche da tarde. Porque se errar, talvez erre na parte noturna novamente, tá? E finalizando, para a noite ali, pode repetir um almoço. Acho que uma das melhores opções noturnas é você comer ali um arroz, feijão, de novo a proteína. Por quê? Se a gente opta em ir por lanche, essas coisas, a gente acaba errando na quantidade, a mais do que deveria. Então, vamos comer ali a refeição repetindo o almoço. Luiz, mas eu não gosto de comer arroz, feijão e carne à noite. Tudo bem, nós podemos fazer um lanche natural, pão com ovo, são boas opções à noite, para quem gosta de crepioca. Agora, no inverno, né, para quem está vivendo no inverno, aí sopa é uma boa opção também à noite, tá? Então, acho que assim fica, como de forma geral, 4 refeições no dia. Café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Lembrando, colocando fonte de proteína em todas elas e também sempre fontes vegetais, fibras alimentares, vegetais, legumes, que são importantes para a gente aumentar aí o teor de vitaminas e minerais das nossas refeições. Você trouxe uma questão muito importante, que são alimentos básicos, que está no dia a dia de todo mundo, né? Não tem nada fora do comum que é difícil de encontrar. No supermercado, na feira, qualquer lugar, a gente encontra, né? Perfeito. É uma questão de organizar. Porque nós moramos num país muito rico, né? Assim, existem inúmeros outros alimentos para a gente fazer uma dieta? Existe. Mas aí é onde as pessoas, na minha opinião, erram muito, porque não conseguem manter uma dieta. Então, se a gente mantiver uma alimentação com o básico, não tem como dar errado, porque isso você encontra em restaurantes, você encontra em qualquer supermercado, em qualquer feira, não precisa ir em supermercados especiais para poder encontrar determinados alimentos, né? Então, o arroz, o feijão, eu digo assim, que o básico sempre funciona, né? Então, arroz, o feijão, frutas, legumes, ovos, não tem como errar. E a gente está falando aqui um pouquinho de maneira geral, né? Mas é importante ter um acompanhamento do médico, de um nutricionista, para saber o que realmente é adequado para o tipo de saúde de cada um. Perfeito, Mafê. Porque aqui eu estou falando, né, os tipos de alimentos, mas quantidades, aí entra a importância de você fazer um acompanhamento personalizado com o nutricionista. Porque é onde ele vai entender o seu perfil, a sua rotina, suas necessidades, seus exames, para poder identificar realmente o que é necessário para você, inclusive em quantidades. Agora a gente falou sobre rotina de atividade física, alimentação saudável,
Queria que você trouxesse um pouquinho sobre a importância do sono. O que isso interfere para as pessoas, para elas continuarem mantendo os hábitos saudáveis no dia a dia? Mafê, eu costumo dizer que são 3 pilares para a gente ter saúde na vida. Alimentação, que a gente falou um pouco, exercício e, por último, agora o sono, né? Eu acredito que daqui para frente o sono vai ser cada vez mais estudado, mais falado, porque chegou um momento que as pessoas desvalorizam um pouco o sono por ter que estar produtivo a todo momento, ter que estar estudando, trabalho e filhos, então não dão tanto valor assim para o sono como deveriam dar, né? Se a gente for por uma conta aí, nós deveríamos dormir 8 horas por noite, todos nós. Então é 1/3 da nossa vida dormindo. Deixa eu parar para pensar, é bastante coisa, né? Aí você vê a importância do sono, né? Então, e por que, Luiz, que ele é tão importante? Porque nesse momento tem determinadas funções do nosso organismo que só acontecem à noite. Liberação de alguns hormônios, algumas questões importantes, masculinas também. Então, a partir do momento que o homem ele tem esse sono desregrado, vamos dizer assim, ele dorme menos que 8 horas, ele acorda sempre à noite, ele sempre vai ter um prejuízo hormonal, sentir mais fome no dia seguinte, sentir mais cansado, irritabilidade, alteração de humor. E o homem, acho que ele tem essa variável um pouco maior nesse sentido, né? O estresse aumenta. Então, algumas dicas que eu sempre falo para os pacientes em relação ao sono, em relação à higiene, né? Higiene do sono, que é o quê? O nome já diz, né? Como se fosse uma limpeza para a gente dormir, tá? Então, dar alguns exemplos aqui do que seria uma higiene. Tela, falar de tela no primeiro momento, né? Quem não deita na cama olhando o celular, olhando um tablet, ou com uma televisão no quarto. Para você que tem televisão no quarto, tire ela. Primeiro ponto, né? Porque se você está ali estimulando a sua visão, você está impedindo que o seu corpo libere uns hormônios específicos para você entrar no período de sono. E isso vai prejudicar você entrar no seu sono e a sequência desse período, né? Então a tela é um primeiro momento. Luiz, mas quanto tempo antes? Eu sempre aconselho 2 horas antes de dormir. Luiz, mas o que eu vou fazer nesse período? Livro. Lê um livro. Lê, faz uma meditação, converse com sua esposa, marido, né? Bate papo com seus filhos, brinca com seus filhos, né? Outro ponto legal também, que acho que não é tão difícil fazer, é reduzir aí a questão da cafeína noturna, né? A gente não entrou muito na questão do café. As pessoas falam, não, Luiz, mas eu tomo um café e consigo dormir tranquilamente. Aí que você está se enganando, porque a cafeína ela demora de 6 a 8 horas para ser absorvida no nosso organismo. Então, se o homem vai lá, toma um cafezinho 7 horas da noite, ele vai dormir tendo esse efeito da cafeína. Então, ele vai ter prejuízo no sono dele, isso é fato, né? Então, são pontos importantes. Então, tela, a cafeína, questão de luz também, diminuir um pouquinho a luz dentro de casa, se possível, para colocar luz amarela. O homem, troca a lâmpada, vai lá, coloca todas as lâmpadas amarelas na sua casa, né? Porque são estímulos, como se assemelhasse à luz de velas, né? Porque já mostra para o nosso corpo que ele está entrando naquele período na parte noturna para adormecer, né? Então, exercício importante, alimentação importante, só que se o sono estiver desregrado, dificilmente vai ter um resultado. Aqui eu não estou falando de emagrecimento, estou falando de resultado para a vida, de longevidade, de mais saúde. E Luiz, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria aproveitar e pedir para você uma dica de livro que tenha transformado os seus hábitos. Você já deu uma passadinha aqui na nossa biblioteca, a gente tem aqui na Castelli um projeto de leitura que a gente incentiva todos os nossos colaboradores a lerem pelo menos 10 minutinhos do dia um livro que tenha disponível aqui ou algum que eles queiram. Mas isso a gente traz resultados visíveis da transformação que a leitura faz no dia a dia das pessoas. E eu queria perguntar para você qual que é a indicação do seu livro. Essa última frase que você falou faz sentido. Transformação, né? Esse livro aqui, Milagre da Manhã, foi o segundo livro que eu li na minha vida, né? Eu até os 36 anos de idade não tinha lido um livro. Aí dos 36 para cá, hoje eu tenho 40, então faz 4 anos que eu adotei esse hábito de leitura que realmente transforma vidas, né? E esse livro aqui é muito especial para mim, porque como foi o segundo, foi no momento que realmente eu queria mudar muitos hábitos de vida, né? E a questão de acordar cedo, né? No nome de Milagre da Manhã. Então, você aproveitar aquela primeira hora do seu dia para adotar hábitos que realmente transformam a vida, como acordar, beber um copo d'água. E hoje eu faço isso todos os dias, assim, sem pensar. Hoje eu tomo aproximadamente 1 litro de água agora que eu acordo. A pessoa fala, como assim, Luiz? Mas eu comecei com 200 ml, né? Então é um hábito que você vai aumentando cada vez mais.
mas a questão da leitura de manhã, a questão de meditação, foi um hábito que eu adotei muito na minha vida também, através desse livro aqui, nem sabia o que era meditação. Talvez eu não aprendi com esse livro a meditar, mas foi onde me deu esse start, né? Mas acho que o que me trouxe a maior lição desse livro aqui mesmo foi que a primeira parte do nosso dia a gente tem que colocar coisas que vão trazer crescimento do nosso ser, né? Então, posso dizer que foi um dos livros que mais geraram transformação na minha vida. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui no Podcastelli. E fiquem ligados que mês que vem tem mais novidades por aqui. Pessoal, boa tarde, com vocês o primeiro Podcastelli.